Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. Nós estamos na 23ª semana do tempo comum. É também a Semana da Pátria. E nós rezamos de modo especial pelo nosso querido país, pedindo de Deus bênçãos, graças, luz, prosperidade e paz. Nós estamos juntos todos os dias aqui pelo canal do YouTube, por meio dos podcasts e também por meio da Rádio Maria. Permaneça conosco e agora vamos meditar o texto do Santo Evangelho desta terça-feira. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor de Jesus. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão, de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, encontramos nesse texto tão belo do Evangelho de Lucas a escolha dos 12 apóstolos. Temos no começo a notícia de que Jesus está no alto da montanha. Nos versículos 14 a 16 é a lista propriamente dita dos 12 apóstolos. E finalmente, os versículos 17 a 19 trazem a notícia da descida da montanha e embaixo, na planície, Jesus prega a palavra de Deus, cura muitos doentes e expulsa muitos espíritos impuros. Olhemos mais de perto, então, esse texto tão belo. Jesus sobe a montanha para rezar e passa a noite toda em oração. No Evangelho de Lucas, Jesus é o orante por excelência. E em muitas ocasiões, especialmente quando tem que tomar decisões muito importantes, Jesus se retira à montanha ou a um lugar deserto para orar. No dia seguinte, ao amanhecer, ao nascer do sol, Jesus escolhe 12, aos quais ele dá o nome de apóstolos. A palavra discípulo, mathetes, é alguém que aprende com um mestre. A palavra apóstolos, do verbo apostelo, significa ser enviado, ser missionário. Dentre os vários discípulos de Jesus, ele escolhe
12 para enviá-los em missão. Por que 12? Esse número é meramente aleatório? Não parece ser. 12 é o número das 12 tribos de Israel. 12 simboliza o povo da antiga aliança e agora o novo povo, o povo da nova aliança. A organização dos nomes dos 12 apóstolos, a organização é feita em pares. Simão, a quem Jesus dá o nome de Pedro, e André. Por aqui vocês já percebem a dualidade dos nomes. Simão, é um nome hebraico, Pedro é um nome grego, André é um nome grego. E assim por diante. Há sempre esta dualidade entre nomes hebraicos e gregos. Por exemplo, João é um nome hebraico, Filipe é um nome grego, Bartolomeu é um nome hebraico, e assim por diante. Revela que a cultura, mesmo na terra de Jesus, que é uma região muito pequena, rodeada de comunidades que falam grego. No próprio Israel havia muitas pessoas que falavam grego. Embora a dominação fosse do Império Romano, a cultura ainda era helênica, ainda era grega. Há poucas caracterizações dos apóstolos. Somente Simão é chamado de Pedro, o apelido que Jesus colocou nele. O segundo, Tiago, é chamado de filho de Alfeu, para diferenciar do primeiro Tiago, que é filho de Zebedeu. O primeiro, Simão, o primeiro é Simão Pedro. O segundo, Simão, é caracterizado como o zelota, muito provavelmente porque ele teve algum contato com o zelotismo, uma corrente que primava pela revolta armada contra o Império Romano. Depois, Judas, o primeiro, é chamado de Judas, filho de Tiago. Nós o conhecemos como Judas Tadeu. E o segundo Judas é caracterizado como Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Jesus. São poucas as caracterizações, as informações que temos sobre os 12 apóstolos. Finalmente, versículos 17 a 19, aí chega a informação que Jesus desceu da montanha. Ele desce da montanha e para num lugar plano. No Evangelho de Lucas, em vez de Jesus fazer o sermão na montanha, como é no Evangelho de Mateus, sermão da montanha, no Evangelho de Lucas é o sermão da planície. Jesus para no lugar plano, estão presentes aí muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Esta multidão provém tanto do sul, da Judeia, de Jerusalém especificamente, mas também do norte, mais concretamente do noroeste, da região de Tiro e de Sidônia, na costa do mar Mediterrâneo. Percebam que há pessoas do norte e também pessoas do sul da Judeia. É um modo de dizer, há pessoas de todos os lados, gente de todas as partes procuram Jesus, querem vê-lo. Os versículos 18 e 19 nos dizem por que as multidões acorrem para Jesus. Eles vieram de todas as partes para escutá-lo. Essa é a primeira palavra. Jesus prega a mensagem do reino e muitos vêm para escutá-lo. A palavra de Deus atrai, a palavra de Deus nos convoca, nos chama a Cristo Jesus, que é a verdadeira palavra encarnada. Jesus é o Verbo eterno do Pai, encarnado em nossa história. As multidões vêm a Jesus para escutar a pregação da palavra.
mas também para serem curados, curadas, e para que Jesus expulse os espíritos impuros. Aqui temos então dois elementos fundamentais: a pregação da palavra e as curas. São dois elementos fundamentais da atividade missionária de Jesus. Num tempo em que os pobres não têm acesso à saúde, os médicos são muito caros, a grande maioria dos pobres não tem a menor possibilidade de acesso. Aqueles que deveriam ser pastores do povo, representantes do exército e representantes do Império Romano, estes, na verdade, exploram, maltratam, violentam e não cuidam do povo. O povo, na verdade, está faminto, cansado, abandonado, ferido, doente, como ovelhas que não têm pastor. As multidões, então, estão desiludidas, procuram abrigo, procuram alguém que lhes dê conforto. Por isso procuravam tocar, nem que fosse na barra da túnica de Jesus, porque as multidões sabem que de Jesus saía uma força e esta força era capaz de curar a todos. Percebam, por um lado, a palavra proclamada, por outro lado, as ações milagrosas, salvíficas e libertadoras. Por que Jesus chama e envia os 12 apóstolos? Porque Jesus quer fazê-los participar da sua mesma missão. Aqui está o germe da igreja nascente. Os apóstolos são enviados por Cristo, inseridos na mesma missão do Senhor. Eu diria, meus queridos, para a nossa oração, nós podemos retomar alguns elementos tão bonitos do texto do Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus, o orante por excelência, orante do Pai. Jesus que sobe a montanha para orar. E na intimidade com o Pai, ele escolhe os seus apóstolos. Vamos então procurar desenvolver essa dimensão da oração, da intimidade, de estarmos no lugar deserto e afastado, na intimidade, no silêncio e no diálogo amoroso com o Pai da vida. O segundo elemento. Aqui aparecem dois elementos geográficos, a montanha e a planície. Talvez seja até uma alusão às duas alianças, a aliança do Monte Sinai e a aliança das planícies de Moabe, presente exatamente no livro do Deuteronômio. Enquanto que a aliança do Monte Sinai, presente no livro do Êxodo, ressalta o papel da montanha, a aliança nas planícies de Moabe ressalta esta etapa fundamental da história de Israel. Aliança. Aliança na montanha, na intimidade com o Senhor. Aliança na planície, pois Jesus, pelo poder da palavra e pela força de libertação, Jesus acolhe, perdoa, salva, cura, liberta e lhes anuncia o reino de Deus. Terceiro elemento importante para a nossa oração, a escolha dos 12. Já vimos que esse número não é aleatório. Está nascendo um novo povo de Deus. E, finalmente, a relação entre a palavra proclamada e as curas realizadas. De Jesus sai uma força de vida, uma força curativa, capaz de restaurar todos os filhos e filhas de Deus. Por pura misericórdia, Deus vem ao encontro dos pobres, dos doentes, dos pecadores, dos aflitos. Ele lhes oferece a graça, a misericórdia e a compaixão. Os apóstolos devem continuar essa mesma missão de Cristo Jesus. E hoje nós continuamos a mesma missão da Igreja Apostólica. É a Igreja de Jesus Cristo que, ao longo dos séculos, continua a sua missão libertadora. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.
Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.